Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvamos o Senhor, adoramos o Senhor em espírito e em verdade. E estamos à disposição do Espírito Santo de Deus, de um mover sobrenatural em nossas vidas, de uma vida alicerçada, disciplinada no Espírito Santo de Deus. Amém? E o tema do nosso culto hoje é coroas, recompensas valiosas. E eu quero falar um pouquinho desse assunto, porque é necessário que a igreja tenha conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus, o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta conhecimento. Então nós vamos conhecer hoje um pouco sobre coroas, recompensas. Nós vamos aprender a Bíblia. É necessário que aprendamos o que o Senhor deixou para o nosso crescimento espiritual. E assim não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento errado, se não está na Bíblia ou uma interpretação errada. Amém? 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É assim a nossa vida. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. E nós estamos sendo treinados por Ele. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, abra os nossos ouvidos espirituais, nossos tímpanos de ovelha, Senhor. Abra os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra e viver uma vida, Pai, de excelência, viver uma vida conduzidos pelo Teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, a incorruptível. Então nós vamos aprender aqui rapidamente duas palavras gregas usadas para coroa. Aí você vai, palavra grega, pastora, é necessário para que nós possamos ter conhecimento do que a Bíblia fala em relação à coroa. Primeiro, diadema, referindo-se à coroa recebida por um rei. Estéfanos quer dizer referindo-se à coroa ganha em jogos atléticos ou em campo de batalha. Então a Bíblia fala dessas duas coroas, mas no Novo Testamento a coroa que Paulo fala é essa segunda que está aqui. E a coroa ganha em jogos atléticos ou militar, aqueles em que o soldado é convocado para lutar, para a grande batalha. É essa que Paulo fala. E nós vamos estudar um pouquinho. 1 de Pedro 5,4 diz assim: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. A primeira coroa, é adquirida por direitos de família, o diadema, essas famílias reais que tem por aí espalhada no mundo. A última, pela vitória pessoal, pelos seus feitos, pelos seus esforços. E é isso que a igreja faz, ela se esforça para viver na plenitude do Espírito Santo. E toda menção, palavra coroa no Velho Testamento está relacionada ao atletismo ou militarismo. E por isso
E o que isso nos ensina? Primeiro, nos ensina que a coroa do Novo Testamento não está relacionada à salvação, pois a coroa era concedida por um feito realizado, era o pagamento por um esforço que levou à conquista de algo. A salvação, por sua vez, é um presente de Deus, é concedida pela fé gratuitamente, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8-9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então a salvação vem por meio de Deus. Nós não temos nada com isso. Agora as nossas obras, elas têm que ter o nosso esforço, porque a fé anda juntamente com as obras. Segundo, ela nos ensina que além do presente da salvação, concedida ao que crê pela fé, o crente terá uma recompensa pela sua conduta ou obra realizada na vida cristã, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios na sua segunda carta, 2 de Coríntios 5:10, diz assim: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja mal. Então todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Essa aqui é uma perfeita reconciliação com Deus. Somente os que creem vão estar perante o tribunal de Cristo. Somente os que creem. A salvação não é assunto do julgamento, mas sim as obras. Quando partirmos daqui, estaremos diante do tribunal de Cristo. E o julgamento ali não será referente à nossa salvação, e sim das obras aqui praticadas. E mais, 1 de Coríntios 3, 14 e 15. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Então, lá, naquele dia, serão julgadas as nossas obras. E se as nossas obras se queimarem, nós seremos salvos a si mesmo. Porém, como se estivéssemos saindo de um meio de um fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o julgamento de Cristo edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Em terceiro, não existe as tais famosas pedrinhas na coroa. Lembrem que a gente sempre conversa, até os nossos antigos falavam assim, é uma pedrinha na minha coroa, não é? Mas elas não existem, não. Tem uma notícia para vocês, essas pedrinhas não existem.
Então, assim, não existe as tão famosas pedrinhas na coroa, as quais muitos esperam receber por cada obra realizada, e esperam ter uma coroa cheia de pedras preciosas. Tal coroa não existia no século I. Paulo não está falando dessa coroa. No tribunal de Cristo, crentes serão recompensados, e uma característica dessa recompensa é a série de coroas. 2 de Coríntios 5:10 fala isso: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, no Novo Testamento, cita 5 tipos de coroas, as quais serão recebidas por crentes que fielmente as praticam. Então, isso quer dizer que existe 5 atividades diferentes para receber as coroas que eu vou mencionar aqui. Primeira coroa é a coroa de júbilo, dada ao crente que ganha almas. 1 Tessalonicenses 2, do 19 ao 20. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Então, esta coroa é uma coroa de júbilo, é uma coroa da alegria, aqueles que ganham alma para Jesus. E nós temos que ganhar alma para Jesus. Segunda coroa é a coroa da justiça, reservada para os que vivem na expectativa, que deseja, que anseia, que valoriza o retorno de Cristo. É a coroa da justiça. Tem irmãos nossos que, Senhor, volta, Maranata, Senhor Jesus, que anseia pelo retorno dele, que não ama a sua própria vida, mas quer ver o retorno dele e trabalha para que isso aconteça logo. 2 de Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. No momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Esta é a coroa da justiça. Terceira coroa é a coroa da vida, dada ao crente que suportar com perseverança a provação, perseguição ou martírio por causa da fé. É a coroa da vida. Às vezes a gente fala assim: nossa, como eu sou perseguido. Nossa, eu sou perseguida, eu vou largar tudo, eu vou deixar tudo de lado, eu vou seguir a minha vida. Não receberá essa coroa, porque nós temos que perseverar. Tiago 1:12 diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse 2:10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer.
Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei o quê? A coroa da vida. A quarta coroa, a coroa do domínio, dada àqueles que disciplinaram o corpo e foram vitoriosos sobre ele. 1 de Coríntios 9, do 24 ao 27. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, a coroa do domínio, essa coroa de domínio, é dada àqueles que disciplinaram o seu corpo. É dado àqueles que bravamente lutaram sobre uma atração, sobre algo que o diabo mandou para te tirar do caminho, mas você disciplinou o seu corpo. Você disciplinou do alto da cabeça à planta dos pés. Você esmurra a sua carne, envergonha os desejos carnais, disciplina, porque você vai receber a coroa de domínio. E nós temos visto nos últimos dias um evangelho pregado de que você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Você tem que separar do seu marido para ser feliz. Você tem que separar da sua esposa para ser feliz. Ninguém quer mais esmurrar o corpo, reduzir ele à escravidão para cumprir o chamado do Deus vivo. E não só isso, mas outras coisas tanto mais. Quinta coroa é a coroa da glória, dada aos líderes, presbíteros, pastores, que pastorear espontaneamente, de boa vontade, sendo modelo e cuidando fielmente de suas ovelhas. 1 de Pedro 5,4. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Há 5 atividades para o crente, 5 coroas destinadas a 5 atividades. Amém? Deus recompensará ricamente os que perseverarem e que viveram em obediência. Mateus 19, 27 e 30. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe,
filhos ou terra, por causa do meu nome. Ele não diz para ninguém deixar marido e mulher. Diz? Não diz. Por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Mas atenção, as coroas podem ser perdidas. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, e esse tempo está bem próximo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes um pastor fica sobrecarregado e desiste do seu chamado, e sai e deixa para outro. Ele perdeu a coroa dele. Ele perdeu muitas coisas. E a igreja também, que tem um chamado, todos nós temos. Se você não sabe qual é o seu, comece a orar e pedir a Deus. Porque todos nós temos um chamado. Porque a igreja está habituada somente a receber. Mas a palavra de Deus diz: recebeste gratuitamente. Então dê gratuitamente. A igreja está habituada hoje a um evangelho de: se eu der, eu tenho que receber, né? Dá com liberalidade, porque você receberá, e só pensa nas coisas corruptíveis dessa terra. A Bíblia fala que Ele supre as nossas necessidades. Nós temos que estar focado no alto, no que é sublime, no espiritual, para que não percamos a nossa coroa. A salvação não pode ser perdida, pois não foi conquistada por nós, e sim recebida como presente. Já os galardões, se não nos mantermos fiéis, poderemos perdê-los. Apocalipse 4:10. João, ele nos fala que os 24 anciãos depositaram suas coroas diante do trono como louvor, adoração, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram honra, adoração, glória e louvor para Ele. Todas as nossas obras na vida cristã são realizadas para louvor, glória de Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Nada que fizermos redundará em glória para nós mesmos, como alguns poderiam pensar que no céu desfilariam com as suas magníficas coroas, sendo exaltados por suas vidas honrosas aqui na terra. Há um grande engano por aí, mas um grande engano. Tem homem, tem pastor, tem homem por aí, pensando que já é rei, é majestade, que posa de rei e anda como se fosse, e achando que no céu ele vai brilhar dessa mesma forma. Um espírito de engano se apossou da humanidade. E glória a Jesus por isso, que nos salvou, que nos tirou, que nos libertou do engano, para viver uma vida de excelência, de extrema obediência e santidade. Amém? Tudo que fizermos
seja por palavras ou por obras, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, um copo d'água a quem tem sede, 1 quilo de arroz, o que for, faça para louvor da glória de Deus. Não faça para se engrandecer, porque você perderá o seu galardão. Colossenses 3,17. E tudo quanto fizestes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai. Amém? Com tudo isso, com todo esse privilégio, todos esses benefícios que Ele tem preparados para nós, com toda a sua graça que está sobre a nossa vida, que nós daremos a Ele? O que daremos ao Senhor por tudo aquilo que tem feito por nós? O que nós daremos? Nós estamos preocupados, na verdade, com o nosso dia a dia. Nós estamos preocupados com a perseguição que nós sofremos. Nós estamos preocupados com a mesmice do nosso lar, com a rotina do nosso lar, mas não damos graças a Deus que em tudo nós temos a vitória em Cristo Jesus. Olha, amados, às vezes você trabalha em um local que você é muito perseguido e Deus te tira daquele setor e te coloca em outro. É para te proteger. É para te proteger. Ele está te protegendo. Ele não encerrou o teu ciclo ali naquele lugar, mas Ele está te protegendo. Entende? Deus faz isso. Ele faz. Eu ontem dei um testemunho aqui na igreja. Eu tenho uma amiga policial e ela andava nas ruas. Ela andava assim, subindo morros, favelas, e chegou um momento que ela se converteu. Aquele era o emprego dela. Afinal, né, ela estudou para aquilo e passou funcionária pública. E aí ela disse que falou com Deus. E aí, Senhor, eu não posso mais andar nas ruas. Eu não posso mais entrar em favelas. Eu não posso abordar mais ninguém com uma arma. Eu não posso bater mais em ninguém. O que eu faço? Esse é meu ganha-pão. Esse é meu emprego. E ela disse isso para Deus. E ela continuou subindo os morros, andando encapuçada e pedindo a Deus: guarda minha vida, porque eu não posso exercitar mais isso. Guarda minha vida. E aí o Senhor preparou um lugar para ela, dentro do distrito, tirou ela das ruas e colocou ela como detetive dentro do distrito. Nunca mais ela foi para as ruas, nunca mais ela teve que abordar ninguém, mas ela continuou no emprego dela. Deus só tirou, removeu de um lugar que era prejudicial à vida dela espiritual e colocou em outro, para ela ficar ali olhando papéis, separando papéis, dando entrada em situações, e dali ela ia embora para casa, salva, com a consciência limpa. Então entendam, algumas situações nas nossas vidas, quando acontecer, você pode estar em um local que não é do seu agrado, mas pense que Deus está tratando da tua vida ali naquele lugar. Porque nosso Jesus, Ele foi cuspido, ultrajado, magoado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Ele foi desprezado, ele ficou sozinho. Quem era a multidão que estava ao pé da cruz? Quem era? Não havia. Todos o abandonou. Todos. Ficou quem? A mãe dele lá, chorando, e o irmão dele. Amados, nós, os filhos de Deus, somos colocados à prova todos os dias. E nós temos que ter uma mente de Cristo, sabe assim, ela tem que ser ativada rápido, porque a situação que você vive, que eu vivo, é para aproveitamento, é para que Cristo seja edificado na nossa vida de tal forma que você seja treinado por Ele e brilhe onde você estiver. Aí terminou aquela etapa, você está livre daquela etapa, não vai ficar dando volta no deserto. É um treinamento. Vida conjugal é um treinamento à santidade. Não é fácil, mas nós temos que olhar o treinamento daquele que nos convocou. Ele nos convocou para que nós possamos ser edifícios de Deus. Edifícios. E não as pessoas insensatas que diz que é crente, que leva o nome de Jesus e na primeira prova vai pro status do WhatsApp, indireta, vai pro Facebook, indireta. Isso é carnal, isto é carnalidade. Para que os outros têm que saber? Se dobre, tenha vida com Deus. Está com vontade de chorar? Chore nos pés do Senhor. Você não está vendo Ele, mas Ele está te vendo, está do teu lado, e não duvide disso. Porque se você duvidar da bondade de Deus na tua vida, daquele que te convocou, você diz que Ele não existe. E Deus existe. Ele está constantemente, todos os dias na nossa vida. E o que nós daremos a Ele por tantos benefícios? Salmo 116, 12, o salmista falou: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Nada poderemos fazer para pagar a nossa salvação. Mas as nossas obras devem ser feitas por voluntariedade, gratidão e louvor. E isso quer dizer o quê? O nosso culto racional. Nos apresentarmos diante dele para louvor da sua glória. Romanos 12, 1 e 2 para terminar. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ofereçamos a Ele, a Cristo, o nosso culto racional. Amém? Amém e amém. Assim disse o Senhor. Aplauda o teu Deus, aplauda o teu Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oremos ao nosso Pai. Pai santo e amado Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, um pequeno tempo, Senhor, que tivemos, ó Deus, em tua comunhão, na comunhão dos santos, Senhor.
porque tu, Senhor, exorta a tua igreja para que esteja na comunhão dos santos. E nós cremos que o teu Espírito opera maravilha entre nós. Que possamos ser, Senhor, convocados, exercitados pelo teu Espírito Santo, dando a ti, Senhor Deus e Pai, louvor e glória eternamente. Pai, que esta semana seja uma semana, Pai, protegida, guardada pelos teus anjos, Senhor. Uma semana de vitória, Pai, conduzidos em triunfos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Uma semana gloriosa, Deus, aonde a comunhão contigo seja uma comunhão perfeita, de louvor e adoração e de corações gratos, Senhor. Acolha, guarde, Senhor, a nossa casa, proteja com os teus anjos valorosos, fiéis, protetores, Senhor. Envia anjos, Senhor, de cura, Pai. Envia, Pai, para aqueles que estão, Senhor, cansados, sobrecarregados, enfermos, sem esperança. Cure, Pai. Cure, ó Deus, a tua igreja. Cure a nossa família. Cure, Pai amado e bendito Deus, Pai, os teus pastores, os teus presbíteros, Senhor. Envia, Deus, anjos poderosos, Senhor, os guardiões da terra, Pai. Pai, sara a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Nós te clamamos e te pedimos, ó Deus, sara a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome, Senhor, coloca o selo da tua garantia de salvação na nossa pátria, o selo de garantia, Senhor, do teu Espírito operando nos nossos lares, nas nossas vidas, fazendo maravilha, com experiências contigo, com mentes renovadas, com coração purificado, com mente puras, Senhor. Em o nome de Jesus, no nome santo de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor, já te agradecemos, Senhor, pela cura da Natália, pela cura do presbítero Genilson, pela cura da nossa família, por todos aqueles que ainda não alcançaram esta cura, mas que têm coração reto diante de ti e que te clamam, Senhor, dia e noite para salvar a nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aleluia, Jesus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que receberá o seu galardão naquele grande dia, diga amém, e amém, e amém. Aplaude o Senhor, glórias a Deus, aleluia, Jesus.